E o São Paulo já sabe quanto custará a obra para a construção de uma nova arquibancada no lugar da pista de atletismo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e te informa sobre o Corinthians. Adson está mesmo de saída. Você considera a venda boa? Falo também sobre tragédia. 8 torcedores do Corinthians morreram na volta de Belo Horizonte a São Paulo depois de um capotamento. Preciso te atualizar sobre o Flamengo com novidades envolvendo Ayrton Lucas e De La Cruz. Já o Palmeiras venceu, diminuiu a distância para o Botafogo, mas Abel Ferreira praticamente jogou a toalha. Vou trazer detalhes. Falo também sobre as últimas do mercado. Final da Copa do Mundo de Futebol Feminina, atualizações sobre o seu time do coração e tudo o que você precisa saber para começar o domingo bem informado, beleza? Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet. Já estou colocando na tela as partidas desse domingo no Campeonato Brasileiro com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro, jogo que começou às 11, para mim dá empate. Bahia e Red Bull Bragantino, outro empate. Coritiba e Flamengo, vou de Flamengo. Para completar, Santos e Grêmio, vou de empate. E você, manja de futebol, é bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que eu estou deixando no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet. Só não esquece de usar o cupom Nicola, ele vai te dar 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que a Espanha é a mais nova campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminina. Vitória por 1-0 contra a Inglaterra nesse domingo. Vale lembrança de que a Espanha já havia ganhado o Sub-17 e também o Sub-20. Outra curiosidade sobre essa seleção: as jogadoras espanholas passaram toda a Copa do Mundo brigadas com o treinador, que foi acusado de assédio moral por conta de passar dos limites, de ser um cara muito grosseiro no trato com as jogadoras. Já Payet foi apresentado à torcida do Vasco nesse domingo, antes de a bola começar a rolar contra o Atlético Mineiro. Tinha pouca gente no estádio, por volta de 10 mil pessoas, torcedores do Vasco ainda chegando. De qualquer forma, o Payet deu uma volta olímpica, cumprimentou torcedores e recebeu a camisa 10 do Vasco das mãos da neta de Roberto Dinamite. Bora contar ainda que Jair, volante cruzmaltino, não foi liberado para participar do jogo contra o Galo. Ele acabou sendo dispensado do Vasco para acompanhar o nascimento da sua filha, volta para a próxima rodada. Quero contar para completar que a Globo vai transmitir 3 jogos do Campeonato Brasileiro nesse domingo à tarde. O jogo entre Curitiba e Flamengo vai para quase todo o Brasil. Santos e Grêmio fica exclusivo para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto Bahia e Red Bull Bragantino terá transmissão para o estado da Bahia. Saideira do giro de notícias: Globo e SBT são as emissoras em TV aberta que brigam pelos direitos de transmissão da Copa América de 2024, marcada para os Estados Unidos, torneio que serve de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Bora falar agora sobre De La Cruz e Ayrton Lucas, 2 novidades importantes no Flamengo. A primeira delas envolvendo o meio uruguaio do River Plate. Você vai lembrar que o Flamengo fez algumas tentativas para contratar o jogador na última janela de inscrições. O De La Cruz forçou a barra para jogar no Fla, só que o River Plate só aceitava o pagamento da multa de 16 milhões de dólares. Ou seja, o De La Cruz não teve sua vontade atendida. Agora há uma inversão nos papéis. River Plate já aceitou vendê-lo para o Al Ahly do Catar, e é o De La Cruz quem está dizendo que não vai jogar no Catar. Foram 2 ofertas diferentes do Al Ahly, as duas recusadas pelo De La Cruz, que não descarta jogar no Flamengo num futuro não tão distante. As negociações com o Fla podem ser retomadas a partir de janeiro. Você sabe, a janela de inscrições no Brasil para atletas empregados já está encerrada. Ele só poderia ser contratado a partir de janeiro. Quero falar agora sobre Ayrton Lucas, muito especulado como possível reforço do Al Hilal, é o time do Jorge Jesus lá na Arábia Saudita. O JJ, depois do empate do time dele nesse sábado, assegurou que não vai mais contratar lateral esquerdo. As buscas de reforços no Al Hilal hoje se concentram por um volante, então Ayrton Lucas no Al Hilal está descartado. Notícia que na teoria causa tranquilidade ao torcedor rubro-negro. O Filipe Luís, que vem jogando com mais frequência, ainda não conseguiu, por conta da queda física, demonstrar ou garantir a confiança do torcedor. É o Ayrton Lucas quem joga mais bola, apesar de o Sampaoli ter escalado o Filipe Luís nas últimas partidas.
Quero falar agora sobre Lionel Messi, que acaba de se tornar o jogador mais vencedor da história do futebol em todos os tempos. Nesse sábado ele conquistou o 44º título da sua carreira, ultrapassando Daniel Alves, que tinha 43. A conquista se deu na Leagues Cup, que é um torneio de preparação, de pré-temporada lá nos Estados Unidos. O Messi foi decisivo no empate 1-1 com o Nashville. Ele marcou o gol que abriu o placar, depois o Inter Miami, o time dele nos Estados Unidos, leva um empate na decisão por pênaltis, 10-9 para o Inter Miami. Primeira conquista de título do Inter Miami, clube que havia sido fundado em 2020 por David Beckham. E o título tem tudo a ver com o Lionel Messi. O cara marcou gols nos 7 jogos disputados pela Leagues Cup, fez 10 gols no total, inclusive se tornou o artilheiro isolado da competição. Outra curiosidade, Lionel Messi já é o 3º maior artilheiro do seu novo clube, do Inter Miami. É que o Inter Miami é muito novo, foi fundado em 2020 e com esses 10 gols o Lionel Messi já se tornou o 3º maior artilheiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que diminuiu a vantagem para o Botafogo. Rodada importante para o Verdão. O Palmeiras venceu Cuiabá por 2-0 com gols de Rafael Veiga no primeiro tempo e de Richard Rios, bonita finalização no segundo tempo, com a vitória associada ao empate do Botafogo contra o São Paulo no Morumbi 0-0. O Palmeiras diminuiu de 13 para 11 pontos a vantagem do líder Botafogo. Hoje o Verdão é o principal perseguidor, é o vice-líder. Mas no vestiário, depois da partida, o Abel Ferreira não demonstrou grande empolgação com a possibilidade de ultrapassar o rival. Dá uma olhada nas frases. Fizemos um belo jogo, em que o resultado foi positivo, era essa a nossa intenção. Mas o Botafogo ainda tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Ele completa: o Botafogo tem tudo para ser campeão esse ano. Nossa obsessão é melhorar os processos e sermos melhores sempre. Fecha aspas. Vale a lembrança de que o Palmeiras poupou titulares no confronto contra o Cuiabá fora de casa e venceu um adversário que tem se comportado muito bem no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá tem uma das principais campanhas do futebol brasileiro, por mais incrível que possa parecer, surpresas. Para completar sobre o Palmeiras, você sabe que o Verdão joga na quarta-feira contra o Deportivo Pereira, partida de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo acontece fora de casa. O Abel chegou a elogiar a disposição da Leila em colocar o avião que ela comprou recentemente para o Palmeiras. Também não vai falar mal da sua presidente, né? E aí o Abel disse sobre as prioridades do Palmeiras o seguinte: o Palmeiras não prioriza nada. Nós jogamos sempre com a força máxima, mas em virtude da quantidade insana de jogos é impossível, não só a minha equipe, mas como as outras. Hora de falar sobre tragédia em Belo Horizonte. Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou na volta de Belo Horizonte a São Paulo. Você sabe que o Corinthians enfrentou na noite de ontem o Cruzeiro, empate 1-1. Na manhã desse domingo, até a última atualização, já eram 8 mortos. Num primeiro momento, assim que o ônibus capotou, 7 torcedores morreram e outros acabaram sendo levados, 10 ficaram presos às ferragens e foram levados para hospitais. O ônibus transportava 46 torcedores e era o terceiro de um comboio de 16 ônibus que voltavam para São Paulo. Ainda na Grande Belo Horizonte, nas proximidades da cidade de Belo Horizonte, o ônibus indo pela rodovia Fernão Dias, numa descida, de acordo com o motorista, perdeu o freio. Ele acabou batendo em num morro e capotou. Foi por conta do capotamento que esses 8 torcedores morreram. A gente torce para que não existam mais vítimas e lamentar um acidente como esse, extremamente feio. Torcedores que foram na caravana da Gaviões da Fiel gastaram R$300 entre a passagem de ônibus e também o ingresso. Hora de falar sobre uma venda corintiana. O Watson ainda não foi confirmado como atleta do Nantes, mas a julgar pela entrevista do Alessandro, depois do empate 1-1 contra o Cruzeiro, as negociações estão bem encaminhadas. O Timão vai ficar com 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ainda deixa outros 20% para o valor de uma venda futura. O Watson era dono de mais 30% e ele se acertou com o Nantes. Primeira oferta do clube francês foi bem inferior a essa. O Corinthians fez uma contraproposta exigindo 5 milhões de euros por 50%, o que faz o Corinthians imaginar que poderia ser uma negociação de 10 milhões de euros e tudo se encaminha para que o acordo seja anunciado em breve. Mais um jovem vendido pelo Corinthians, Timão que já havia negociado recentemente o Pedro e também um percentual do Mantua. E é aqui que eu quero chegar.
A soma das negociações de Adson, Pedro e um percentual do Mantuan vai garantir ao Corinthians 16 milhões de euros. O Santos, que vive péssima fase, tem uma condição financeira bem inferior ao do Corinthians, conseguiu apenas com o David Washington os mesmos 16 milhões de euros. Você gosta da venda do Adson? Acha que foi por um valor bom? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Só para completar, trazer as palavras do Alessandro sobre o tema, abre aspas, o Adson estava relacionado por Vanderlei, viajou com a delegação, mas recebemos uma oferta oficial do Nantes. É uma proposta que agrada muito ao atleta. Conversaremos com o presidente para analisar e ajustar alguns detalhes sobre a possibilidade de saída do jogador. Adson, que tem 41 jogos, 5 gols e 3 assistências na atual temporada. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Morumbi. São Paulo levou na tarde desse sábado contra o Botafogo, mesmo jogando com o time reserva, mais de 52 mil torcedores. Média tricolor na temporada é de 47 mil pessoas. São Paulo já colocou em 10 partidas diferentes mais de 50 mil pessoas no seu estádio. O que fez com que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, em seu Instagram, escrevesse a seguinte frase, abre aspas, parece que teremos que ter um estádio maior, né? Pois bem, essa declaração reacendeu um velho sonho do torcedor do São Paulo de destruição da pista de atletismo e construção de uma nova arquibancada, que faria com que o Morumbi se tornasse ainda mais pulsante, porque o torcedor estaria bem mais próximo do campo. Numa operação bem próxima à que fez o River Plate com o Monumental de Núñez, eram estádios com características parecidas, a pista de atletismo, aquele formato oval. O River Plate destruiu a pista de atletismo, rebaixou o gramado, criou uma nova arquibancada e passou a ter capacidade para 86 mil pessoas. O River tem levado 86 mil torcedores em todos os seus jogos. Fui consultar uma pessoa importante do São Paulo para entender qual o valor de uma obra, de uma reforma como essa. E as cifras são impressionantes. Você tem ideia? Quanto é que você chutaria se você tivesse que dizer que o São Paulo quer rebaixar seu gramado e construir uma nova arquibancada? Quanto é que você imaginaria? Se você falou 500 milhões de reais, acertou. Todo o pacote de obras estipulado para essa operação custaria 500 milhões de reais. Importante, a cobertura do estádio, que é outro velho sonho do torcedor São Paulino, não está inclusa nesse valor. Por 500 milhões de reais o São Paulo conseguiria rebaixar seu gramado, construir um novo gramado e ter toda uma área de arquibancada que aumentaria em pelo menos 20 mil lugares a capacidade do estádio. São Paulo, que hoje tem recebido ou tem liberado para venda de ingressos entre 62 e 66 mil lugares, poderia ter até 86 mil lugares, tornando o Morumbi o maior estádio da América do Sul, ultrapassando o River Plate. Você é a favor dessa obra? Só para te atualizar, dentro do São Paulo todo mundo quer isso. Só que não há dinheiro para um investimento desse tamanho. O São Paulo, você sabe, passa por enormes dificuldades financeiras. Então, para que o tricolor consiga levar essa história adiante, o São Paulo precisaria da ajuda de parceiros, da iniciativa privada. O São Paulo busca no mercado quem esteja interessado em apoiar, mas até agora não conseguiu encontrar uma fórmula para achar esses 500 milhões de reais. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!